falar do custódio, do príncipe custódio, é acionar uma tradição e, ao mesmo tempo, uma referência histórica para a população negra do Rio Grande do Sul, para homens e mulheres negras do Rio Grande do Sul. Mais que uma figura exótica, né, pensar no custódio como um sacerdote, mas também como um negro que serviu de referência para a população do Rio Grande do Sul, na época em que ele circulou e viveu aqui, é uma coisa muito importante para a gente, inclusive, reconstruir ações, reconstruir movimentos, estabelecer novas ações contemporaneamente. Custódio Joaquim de Almeida, ou simplesmente Príncipe Custódio de Sapatá, foi um personagem emblemático da diáspora negra no Rio Grande do Sul. Ele era filho de um também africano, um agudá, um escravo liberto que retornou para a África, e onde o Custódio nasce. E ele se torna uma liderança muito importante para a comunidade negra, particularmente para a comunidade batuqueira. O Custódio foi reconhecido, uma das grandes lideranças do batuque no começo do século. Mas ele obteve um reconhecimento também de parcela da elite política. As memórias orais dão conta de que o Custódio teria tido vínculos com o governador Júlio de Castilhos e vínculos mais intensos ainda com o governador Borges de Medeiros. Esses relatos dão conta de que Borges de Medeiros teria procurado o príncipe Custódio para buscar ou um aconselhamento político, né, através do IFA, do jogo de búzios, quanto às suas decisões políticas, né, os seus desafios políticos, mas que poderia ser também uma busca de proteção espiritual. O príncipe Custódio tinha acesso ao palácio como pai de santo, mas também como convidado para festividades, dentre outras homenagens recebidas, não só aqui no palácio, mas também no hipódromo, como os relatos mostram, que ele era criador de cavalos e né, praticante ali do turf, mas também que esses governadores e essa elite local da cidade de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul também frequentavam a casa do príncipe Custódio. Tem noticiários de pessoas que falavam mal, como pode estar andando com macumbeiros, como pode estar andando com feiticeiros, né? Mas acredito que o príncipe Custódio conseguiu essa elevação. Ele conseguiu, que é algo muito difícil até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje, um governador de estado se declarar batuqueiro de religião de matriz africana é muito difícil. Então, ele conseguiu isso há 100 anos atrás. Falamos, né, do palácio e a possibilidade de que nós tenhamos aqui nesse local de onde eu falo, né, no Palácio de Piratini, o assentamento de Umbará, que é um fundamento da religião de matriz africana. Então, é importante ressaltar, né, que os povos tradicionais de matriz africana, eles entendem que a natureza é um elemento sagrado, né? E como transpor essa natureza para uma relação física? A gente está falando de um mundo espiritual e que nós, enquanto seres humanos, precisamos tornar esse mundo espiritual palpável. Quando o ser africano transforma esse ser espiritual em algo palpável, nós chamamos isso de assentamento. Isso tem por finalidade a gente justamente aproximar ou acessar esse mundo espiritual de maneira mais ampla, mais dinâmica. A gente brinca que se as nossas divindades são a própria natureza, como é que eu vou acessar Iemanjá, que é o próprio mar? Quando uma autoridade tradicional de matriz africana faz esse assentamento, é justamente aproximar essa natureza daquele espaço para que o adepto, para que o devoto possa acessar aquela energia e que aquela energia também, aquela divindade, ela possa influenciar aquele local através da sua área de atuação. Nós estamos comemorando o mês da consciência negra, né? Dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. E o conceito de consciência negra está muito relacionado à inserção do negro na sociedade, a importância que o negro tem na sociedade. No ano de 2003 foi criada uma lei, Lei 10.639, que obrigou
que o ensino da cultura, né, da história afro-brasileira e africana, né, fosse colocado nas escolas de educação básica. E o príncipe custódio, ele conseguiu, né, 100 anos atrás, né, conseguiu colocar essa importância. Eu vejo ele como um elemento muito importante, assim, né, ainda hoje, né, ele aparece, ele acontece como uma questão até mitológica, assim, existem muitas lendas e mitos a partir dessa figura. Ter a figura do custódio como referência vai nos ajudar a entender como que esses homens e mulheres negras se deslocaram, que espaços eles percorreram, que papel eles ocuparam na sociedade. Permite que a gente reconstrua muitos dos mitos e é isso, reconstruir mito, né? Não é substituir o mito por uma verdade absoluta, né? Mas perceber que esses homens e essas mulheres, e alguns em especial, servem como pontos de convergência, de exemplo, de referência. Hoje ajudam a gente a atualizar, como ajudaram a época que existiram, como o custódio serviu de referência, né? E vão me permitir fazer uma citação do Oliveira Silveira, num poema que ele intitulou A África. O poema diz assim, né? Às vezes te sinto como avó, outras vezes te sinto como mãe. Quando te sinto como neto, me sinto como sou. Quando te sinto como filho, não estou me sentindo bem eu. Estou me sentindo como aquele que arrancaram de dentro de ti. Então, esse poema do Oliveira serve de referência para me ajudar a pensar no custódio como alguém capaz de fazer esse trânsito e trazer para a gente esse trânsito também contemporaneamente, né? As principais dúvidas, assim, as principais lendas na verdade, em todos os aspectos existem dúvidas, assim. A primeira é que se ele era verdadeiramente um príncipe africano. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a região de onde ele havia saído. A terceira questão que eu vejo é ligada a uma pensão que ele receberia por ser, né, um refugiado no Brasil britânico, que o governo britânico apoiava. Se ele era de fato um babalorixá e iniciava na religião, né, no batuque ou filhos de santo. E eu acho que a maior questão, de fato, é a relação dele com os assentamentos, principalmente do Bará, do mercado, porque muitos falam que advém dos negros escravizados muito antes da chegada do custódio no Brasil. E a questão da mitologia, eu acho que é importante assim, falar, é porque a questão do mito ela está relacionada ao campo das ideias, né? A questão da filosofia. Então, o príncipe custódio ele sai do plano terreno enquanto um cidadão e ele, ainda aqui, ele parte para um outro patamar, em outra referência. Ele é um africano, ele é um cultuador do batuque. Pensar no custódio como essa referência é ajudar a gente a também atualizar esse movimento. E ele atualiza isso, né? Tendo vindo ao final do século XIX para o Rio Grande do Sul, ele atualiza e faz esse movimento que o Oliveira Silveira refere no seu poema, né? Aonde, né? Que distância que a gente tem da África, né? O custódio aqui é uma espécie de mediador entre essa distância, né? Eu acho isso provavelmente o ponto mais importante. Como educador, eu retenho de toda a história dele, né? E acho que como papel importante para a gente trabalhar a educação para as relações étnico-raciais, eu retenho esse aspecto de mediação que ele é capaz de fazer. Que ele representa por si só, né? por ser num determinado momento recém-chegado em meio a alguns que já eram chegados há muito tempo ou que enfim já eram nascidos aqui no Brasil, né? Homens e mulheres negras, escravizados, ex-escravizados, né? Já livres, muitos, né? E outros ainda assim já livres, mas vivendo sobre, sobre a égide da escravização, né? O custódio representa isso, né? E serve para nós, quando a gente trata dele hoje, no século XXI, né?
como esse ponto de inflexão para esse entendimento. Ele vivia no bairro que hoje é a Cidade Baixa, onde vivia grande parte da população negra da cidade. E ele cultuava, né, os ritos advindos da África, e também muitos negros porto-alegrenses viam na figura do custódio o elo entre o Brasil e a África. Eles enxergavam em um africano, né, a África. Né? Sendo príncipe ou não, a titulação que a ele é conferida, ela tem uma questão popular muito forte. Ela está no imaginário popular de uma forma muito forte, né? Na memória popular. Né? E essa divisão entre memória e história é muito importante. A história vai estar muito ligada à questão da documentação, da pesquisa, da teoria e da metodologia. A questão da memória e da identidade é o registro que fica para a população negra. E esse registro ele foi muito forte quando aconteceu, na virada do século XIX para o século XX, e ainda nos dias de hoje ele é muito forte, enquanto representatividade. A história do custódio serve de referência para a gente, inclusive, falar de um paradigma do conhecimento histórico, né? Porque o modelo que estipulou que para fazer história a gente tinha que ter documento, não é à toa, né? A gente está no Palácio Piratini, que foi construído no contexto do positivismo também, né? E tanto do positivismo político como das questões da produção do conhecimento positivista, né? Baseado na exigência da factualidade, do documento, de uma factualidade registrada, né? Se a gente for pensar a história dos africanos e das africanas no Brasil, ou a história dos africanos e africanas em África mesmo, né? Nós vamos ter que pensar um outro paradigma, ajudar a construir um outro modelo de conhecimento histórico que não privilegie exclusivamente o documento, o escrito, o registro, né? A oralidade, a tradição, as práticas culturais, elas são, para outros povos, né? O que a gente chama de mito, né? Por conta de uma influência europeia, de uma cultura científica racionalista lá da modernidade europeia, o que a gente chama de mito, né, para muitos povos é a constituição da sua própria história, das suas próprias tradições. Então, quando a gente pensa na história dos africanos e das africanas no Brasil, e no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, a gente não pode desconsiderar, e isso é um movimento, digamos, mais recente, né, em que a história, no seu estatuto, né, no seu modelo mais canônico, vai se tornando permeável à entrada da oralidade, mas não daquela tradição histórica da oralidade que já havia sido há algum tempo tratada, né, com os aspectos e os modelos da história oral, mas de uma outra oralidade que não é necessariamente aquela que da fala de uma pessoa vai se converter num documento, de um registro, mas de uma oralidade que permanece como oralidade, né, e que, portanto, permanece no que a gente chama hoje de mito ou lendas, né? A gente está diante de um grande desafio, que é pensar as histórias nossas sem desprezar o modelo histórico documental, com registro, com toda a epistemologia que foi desenvolvida há séculos, né? Mas agregar a esse modelo a possibilidade de uma outra compreensão, de uma ampliação desse registro documental que leve em conta a veracidade, se é que dá para dizer assim, né, desse outro plano, que é o plano da lenda, do mito, porque né, da mesma forma, de igual forma, eles constituem realidades vividas por essas pessoas, né? E recentemente nós conseguimos encontrar, então, um processo crime de 1885 em que o príncipe Custódio, na época Custódio Joaquim de Almeida, conhecido como príncipe, se envolve numa briga com um português chamado Ernesto Leal. Nessa briga, Custódio, após se desentender, né, parece que ele dá uma surra no português, assim, com
com o seu chicote, que ele montava o seu cavalo. E nesse momento, quando ele é preso, ele passa um mês na cadeia, quando ele é preso, ele tem que se qualificar perante o juiz. E nesse momento que ele se qualifica, ali a história do Custódio ela se redesenha para nós, que pesquisamos, que estamos atrás do Custódio, querendo saber mais a respeito dele. Ali o Custódio afirma que ele tem 32 anos, então ele não veio como já um homem maduro, ele vem jovem. Então a gente sabe que ele nasceu provavelmente entre 1852 e 53. Ele diz para o juiz que nasceu na cidade de Ajudá. Ele afirma que ele é um tanoeiro, ou seja, ele faz barris, né? É uma profissão importante, interessante, mas ele não é um homem abonado, ele não é um homem rico, ele é um trabalhador qualificado, né? E ele diz também que ele é filho de Joaquim de Almeida. Então, nesse momento, nesse simples detalhe dessa documentação, a história do príncipe Custódio está redefinida, porque a partir daí a gente começa a ir atrás de uma série de documentações a respeito do pai dele, da localidade onde ele nasceu, que vão reconstituir, então, o passado dele. Então, o pai dele, então, era um importante negociador, um homem que faz uma fortuna através do comércio de escravizados. Isso é uma coisa um pouco chocante, mas que a gente pode compreender também. Porque o pai dele vai ser um daqueles homens, um daqueles africanos livres que a gente pode dizer que se insere no que é chamado de retornados. Retornados para o continente africano. O pai dele era um africano da etnia Mai, ou Maqui, às vezes chamado, ficava a nordeste, mais ou menos, do reino do Daomé. Ele deve ter sido escravizado no início do século XIX e trazido para o Brasil por um outro escravista chamado Manuel Joaquim de Almeida, o qual dá o nome ao pai de Custódio, que é uma tradição no Brasil, né, dos escravizados adotarem parte do nome do seu proprietário, e a partir dali ele vai conquistar a alforria dele lá na Bahia e vai constituir num momento muito curto de tempo, uma fortuna, um dinheiro, vai se tornar livre, liberto, né, melhor dizendo, ele vai se tornar um liberto. E o pai do Custódio, no contexto do Levante dos Malês, ou seja, em torno de 1835 na Bahia, passa a ser perseguido, não só ele, mas como os africanos em geral, junto com outros africanos libertos, e ele retorna para o continente africano e vai viver em Ajudá. Ajudá, Agüé e outras cidades litorâneas. Aí ele se torna, então, uma liderança nessa região, né? Conhecido então como um dos pioneiros, né, uns patriarcas do que a gente chama de agudás, uma comunidade que é conhecida na África como brasileiros. São os brasileiros, aqueles africanos que viveram no Brasil e uma vez voltando para o continente africano, eles não são mais reconhecidos como africanos, mas como brasileiros. Então o Custódio seria um desses mais de 80 filhos que Joaquim de Almeida teve nesse retorno dele para o continente africano. E o Custódio se desenharia, então, como uma das pessoas mais raras que ele estaria, então, no caminho contrário. Ele, por algum motivo que ainda não nos é evidente, nós não sabemos ainda, ele, por algum motivo, ele retorna, mais uma vez, para o Brasil. Então, por isso que a gente chama que o Custódio estava no refluxo dos retornados, ou seja, no caminho contrário dos retornados que tinham voltado ao continente africano. Mas a partir do momento que ele chega no Rio Grande do Sul e até o momento em que ele se envolve nessa briga, cerca de 20 anos, talvez, em torno disso, a gente ainda não sabe exatamente como é que se passou. O que a gente sabe é que o Custódio era envolvido com o turf, né, com as corridas de cavalo, e que tinha uma profissão importante, né, que é essa profissão de tanoeiro. Uma vez que ele se insere dentro dessa comunidade porto-alegrense, ele passa então a aparecer nos jornais como turfman, né? A primeira forma que a gente encontra o Custódio procurando nos jornais da época é que ele era noticiado nos páreos com os seus cavalos. Mas isso certamente possibilita ele essa inserção nesse mundo da elite do Estado, e a partir de então ele começa a aparecer também não somente como um turfman, mas daí sim como uma liderança afro-religiosa. Tanto as festas que ele realizava no seu aniversário, né, que eram frequentadas por chefes de polícia, por pessoas ligadas ao município, pessoas ligadas ao Estado. Especialmente a gente pode falar de uma ligação entre ele e o Borges de Medeiros,
não necessariamente nessas festas, mas há relatos orais de pessoas que viam, né, o carro do Borges de Medeiros estacionar em frente à sua casa, né? O Carlos Barbosa já, a gente vê ele nessa cerimônia em que ele recebe o chicote. O Júlio de Castilhos, de uma outra forma, a gente não tem nenhuma documentação que coloca ainda Custódio e Júlio de Castilhos no mesmo lugar, apesar do contexto sugerir essa possibilidade deles, né, se cruzarem, porque havia uma aproximação entre Custódio como uma liderança afro-religiosa e o Partido Republicano. Especialmente tem um caso que a gente pode dizer e usar como parâmetro dessa mudança de status do Custódio, é que ele, quando ele é preso na década de 80, ele é preso ostentando um chicote, brigando com um homem por causa de uma querela ali na rua, né? Que esse homem ofende ele por ele ser um homem negro, livre, ostentando, né, a sua negritude de forma como um homem livre podia ostentar numa sociedade ainda escravocrata. Aquilo ofendia aquele homem. E ele se sentiu ofendido por Custódio entrar num bar, né? E por isso eles brigam, ele ofende o Custódio. Então, a trajetória dele desde essa briga com esse chicote até o momento que na década de 10 do século XX, ele é homenageado pelo chefe da polícia, o chefe da brigada militar, que entrega para ele um chicote, então, de prata. Então, nesses cerca aí de 20 anos, em torno disso, algo em torno disso, o Custódio passou, então, de uma situação de um homem, né, relativamente pouco conhecido para um homem que recebia uma homenagem do chefe da brigada militar num momento onde toda a elite do Estado e até pessoas fora do Estado estavam reunidas prestigiando aquele momento. Isso certamente auxiliou ele e demonstra que ele, naquele momento, estava inserido dentro daquele grupo. Custódio, então, se apresenta daí já na década de 10 e começa a aparecer na década de 20, com certeza, mas a partir da década de 10 começa, então, a aparecer também como uma liderança, então, afro-religiosa. Até hoje, no Brasil como um todo, as religiões de matriz africana sofrem muita perseguição, né? E ele conseguiu, numa transição de século XIX, em que o Brasil era uma monarquia, passou a ser república, o Brasil tinha negros escravizados, passou a ter homens negros livres. Ele conseguiu fazer com que a religião de matriz africana fosse aceita de alguma forma, não totalmente, dentro de um estado, dentro de uma cidade, de uma capital, que ainda hoje é, no Brasil, uma das que tem mais dificuldade de aceitação das religiões de matriz africana. Nós, enquanto povos tradicionais, descendentes não só do príncipe Custódio, somos sempre descendentes de reis e rainhas africanos que conseguiram manter esse legado histórico desde um passado não tão distante. Ter o Custódio como referência, ter o príncipe como referência na nossa historicidade, para nós é de extrema importância justamente para que a gente consiga resgatar esses valores, resgatar essa força ancestral, para que a gente consiga seguir lutando numa sociedade claramente racista, combativa e que vê nos cultos de matriz africana, né, um inimigo a ser atacado. Né? E isso claramente nós hoje não dizemos mais que é intolerância religiosa, nós consideramos que é racismo. É racismo a partir da relação de tudo que vem do negro é ruim. Tal qual é fato, né, que hoje a gente não tem, mesmo a gente sabendo dessa relação, desses poderosos da época com o príncipe Custódio, a gente não vê uma imagem dele no Museu Júlio de Castilhos, a gente não vê uma imagem dele no Palácio Piratini, a gente não vê uma imagem dele no mercado. Ou seja, é novamente aquele príncipe negro, aquele mago negro, né, atuando por trás dessas autoridades da época, mas sempre sendo excluído, como a gente vê hoje na sociedade. Por mais que uma autoridade negra, uma personalidade negra tente chegar num patamar de destaque, geralmente ele vai estar sendo encobrido, né, por uma outra pessoa branca que vai tentar assumir o protagonismo desse processo. Graças aos orixás, que cada vez mais a gente consegue trazer essas personalidades à tona e demonstrar. Nós podemos ocupar esses espaços que nós precisamos aí usar dessas referências históricas para nos dar mais força ainda de lutar. Eu, como descendente da família tradicional do príncipe Custódio, da família religiosa dele, vejo nele uma referência para mim continuar lutando para que o nosso povo consiga mais espaço social, que a nossa tradição ela seja vista e reconhecida
pelo Estado e pela sociedade. Falar dessa relação do príncipe custódio com a matriz, né, nos leva a fazer uma série de reflexões, né? Primeiro é o pensamento de que vieram negros somente por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, pela Bahia, pelo norte e nordeste brasileiro, né? E ter essa referência do príncipe custódio e a sua influência em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul também, demonstrando essa conexão África-Brasil, nos faz também relembrar os povos, né? Porque ele não está trazendo simplesmente uma pessoa para cá. É um povo, é o legado de uma cultura histórica, pensando de que vieram negros, povos bantus, jejes e iorubás, para o território brasileiro. E quando o Custódio chega no estado do Rio Grande do Sul, num período logo em seguida do pós-escravidão, Custódio ele também ajuda a organizar o que nós entendemos hoje como o Batuque do Rio Grande do Sul, né? Ele ajuda a organizar essa relação social, né? A estrutura, entendendo que até então os negros remanescentes da escravidão, eles preservavam alguns fragmentos dessa tradição milenar. E, junto com as autoridades da época, nós entendemos, através da oralidade, que o príncipe Custódio foi uma das pessoas que, por toda a sua influência da sociedade, conseguiu influenciar para que nós tivéssemos a organização, ou melhor, a estrutura que nós temos hoje do Batuque, né? A ordem dos orixás, a ordem das cantigas. Por mais que a gente não consiga comprovar que o príncipe Custódio tenha realmente tornado alguém sacerdote, o que a gente vai chamar de aprontamento, nós entendemos que ele iniciou algumas pessoas e a partir dessa iniciação conseguiu deixar cravado na história afro-gaúcha a presença do povo jeje como um marco e acaba sendo para nós essa referência enquanto rei do povo jeje no Rio Grande do Sul. Então eu percebo que a trajetória do Custódio, ela tinha muitas lacunas, mas ele permanece, então, de uma forma geral, como um símbolo, né, da luta do povo negro num estado que é extremamente racista. Então ele simboliza, de uma forma geral, essa altivez. E daí, claro, dentro da sua historicidade, ele vai ser um personagem que vai se constituir com contradições, como todos nós temos, né? Ninguém escapa às contradições do seu tempo, né? O mito, ele se cria, a gente acaba pegando, né, coisas que a gente quer acreditar, que a gente entende, mas a trajetória do Custódio vai ter algumas contradições, vai ter descaminhos, coisas que não são tão conexas, né, a um olhar assim posterior, né? Mas ele não perde em termos da sua simbologia, né, como alguém que manteve, digamos assim, uma dignidade e servia como um ponto de referência à comunidade africana e afro-brasileira em geral em Porto Alegre. Falar do Custódio é falar de um personagem do passado que guarda uma profunda relação com o presente, com as lutas antirracistas, com a busca de reconhecimento da população negra, da população adepta do culto aos orixás, quanto à sua importância na cultura rio-grandense, a necessidade de reconhecimento dessa diversidade. Pensar no Custódio, a época que ele circula em Porto Alegre, que ele circula no Palácio Piratini, é pensar esse deslocamento desse homem como um próprio território, né? Um corpo que se desloca trazendo junto consigo essa africanidade, né? E transitando, tendo a possibilidade de transitar entre essa africanidade e a vivência na diáspora de um outro jeito, né? Uma outra perspectiva de um negro na diáspora que não é do negro escravizado, né? E isso é, de fato, uma coisa a ser conservada, né? A gente reter para poder tratar disso no aspecto da educação para as relações étnico-raciais. A gente, ao destacar o Custódio, destaca também personalidades capazes de mostrar a recomposição da dignidade humana, né? Eles reconstituem isso como indivíduos e servem de referência para a reconstituição entre as pessoas escravizadas e pós-escravizadas, enfim, já no processo de pós-abolição, recompor a sua humanidade, né? Porque a escravização foi um processo de desumanização.
A Vila do EPI trazer em 2022 a história de uma pessoa, de um ser humano, de uma autoridade, que é um grande momento. É como eu falo, é os 50 anos da consciência negra, nós mostrarmos a história de um negro que conquistou tantas coisas. E eu acho que o momento do carnaval era um momento muito importante. Vila do EPI, nos seus 43 anos, vai ter um grande orgulho e com certeza vamos honrar muito essa homenagem que a gente quer fazer e vamos cumprir 100% ao nosso príncipe Custódio. A minha vila vem no toque do tambor, quem indagou ao filho de Chapanã e neto de Nanã. A minha vila vem no toque do tambor, quem indagou ao filho de Chapanã e neto de Nanã. O seu filho abriu a porteira.